do tempo, da normalidade do tempo. Deputado federal veneziano Vital, boa noite. Boa noite, Edson. Meus cumprimentos a você, a Max, a todos os amigos e amigas da Rádio Panorâmica, aos ouvintes que nos permitem mais uma vez esse contato, parabenizá-los por este espaço que vocês estão granjeando e franqueando, melhor dizendo, a todos os postulantes nessa disputa às eleições municipais com vistas à majoritária, principalmente. Me coloco à sua disposição, grato mais uma vez, para que nós exponhamos aquilo que pensamos para um período administrativo a partir de 2017, óbvio, se soberanamente os cidadãos e cidadãs, amigos e amigas de Campina assim desejarem, principalmente tendo em vista aquilo que Campina assistiu, acompanhou, viu e sentiu nos 8 anos de gestão que foi conduzida por nós entre 2005 e 2012. Esse é o nosso desejo, de fazer um debate equilibrado, um debate educado, um debate propositivo, um debate tanto que leve ao cidadão o reavivar a sua memória sobre o que foi o nosso período, sobre o que é a atualidade campinense sob o ponto de vista de gestão administrativa, sobre aquilo que nós desejamos de volta à nossa cidade. Meu boa noite. Pois bem, 18 horas e 25 minutos, eu quero registrar também a presença aqui do Rossando Agra, que acompanha aqui o pré-candidato, deputado federal veneziano, também aqui o meu amigo Marconi Brandão Filho, do Bananal, que está aqui também conosco, e agradecer a presença de vocês também aqui conosco. Vamos direto ao assunto, deputado. Tem uma questão que preocupa muito os campinenses em especial, mas os paraibanos de uma forma geral, mas especialmente os campinenses, né? E aqui o pessoal também das cidades aqui circunvizinhas. Essa questão hídrica, essa questão da falta, da escassez de água. Dentro dos seus projetos para uma possível gestão sua agora, o senhor tem já alguns projetos, qual a intenção de direcionar e quais esses projetos da questão hídrica, o que é que a prefeitura pode contribuir, a prefeitura em si? Olha, primeiro, Edson, é importante dizer que na condição de deputado, nesses 16 meses que nós nos encontramos como parlamentar no exercício desse mandato, alguns contatos nós mantivemos desde o ano passado, ainda sob a gestão do ministro Gilberto Ock, e agora mais recentemente, nessa interinidade do governo do presidente Temer, sob a condução do ministro Helder Barbalho, sempre tivemos, e é nossa obrigação como paraibano, obrigação como nordestino, e as bancadas dos 9 estados nordestinos, principalmente aquelas bancadas que mais sentem em relação a essa iminente colapso. Nós temos hoje no açude de Boqueirão menos de 9%. Significa dizer que se nós não tomarmos providências ainda mais drásticas de racionamento, de racionalização, a forma como nós usamos e manipulamos a água, até março, que é o mês que foi por uma agenda e um cronograma estabelecido pelo Ministério da Integração, nós podemos e corremos o risco de ter um desabastecimento que seria, de fato, algo desastroso para uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Nesse contato que eu mantive com o ministro Helder Barbalho, há um mês, foi exatamente uma semana depois que ele assumira, ele dizia: olha, veneziano, nós vamos aumentar os investimentos de 150 milhões de reais mês, vamos para 225 milhões. Os 2 eixos para a Paraíba, o eixo norte e o eixo leste, um entrando pelo sertão, Piranhas, e o outro entrando, meu querido amigo, irmão, pré-candidato à Câmara de Vereadores, Marconi Filho, outro entrando por Monteiro, água que vai até o Rio Paraíba, e do Rio Paraíba para Boqueirão. Essas 2 obras, esses 2 eixos, estarão sendo concluídos até o mês de dezembro. Mas as águas, elas só estarão à disposição para consumo nosso a partir de março. Então essa é uma realidade. É uma realidade que nos impõe. E aí, fundamentalmente, não há como imaginarmos Campina sendo abastecida ou por carro-pipa, ou Campina tendo essa solução através de perfuração de poços, que são minimamente ações que nós podemos fazer. Na condição de deputado federal, nós apresentamos propostas legislativas, e uma delas nós já tínhamos iniciado aqui em Campina Grande como prefeito, que era exatamente o de exigir a quaisquer plantas empresariais ou comerciais a reutilização da água.
Ou seja, esse projeto que nós propusemos, inclusive, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, exige que, na região do semiárido, qualquer empresário, qualquer empreendedor que desejar colocar em um desses estados, assim o faça com a apresentação prévia de equipamentos que garantam o reuso da água. Isso é fundamental. Nós temos que trabalhar com os limites estabelecidos, afinal de contas nós estamos tratando sobre um elemento finito. Nós não podemos imaginar que a água é um elemento infinito. Não, muito pelo contrário. Então, uma das nossas iniciativas é essa. E poderia. Mas enquanto gestão? Quanto gestão? Quanto gestão, eu digo, da prefeitura? Então, é isso que eu estou lhe falando. Qual seria a ação? Essa, eu estou lhe dizendo. Ou seja, você já poderia ter desenvolvido, nós deixamos, inclusive, como os projetos iniciais, quando nós estávamos implantando as escolas em tempo integral, nós implantamos um projeto inicial para que a água utilizada ela pudesse ser reutilizada em todos os equipamentos públicos, ou seja, de responsabilidade da prefeitura. Isso teria que ter sido utilizado, teria que ter sido desenvolvido, teria que ter sido melhor explorado nesses 4 anos. Se nós chegarmos a administrar Campina Grande, com as graças de Deus, a partir de 2017, será uma imposição administrativa de gestão, não apenas para com os órgãos e repartições públicas, não apenas para com as unidades do Programa de Saúde da Família, com as creches, com as escolas, enfim, com todos os espaços que sejam administrados pela prefeitura, mas também de fazer um processo de educação junto à comunidade por inteiro. Na época da sua gestão já havia uma grande diminuição do volume das águas, não já havia? Já, nós já E não, por que nessa época não já se determinava essa imposição? Não, mas aí é onde eu estou te falando. Nós começamos há 5 anos. O processo ele começou a se, eu não vou dizer radicalizar, mas a agudizar-se nesses últimos 4 ou 5 anos, quando desse período de estiagem. Nós tivemos uma queda brusca no volume d'água do açude Boqueirão de 2013 a agora, quando o período de estiagem, quando os invernos, eles não foram minimamente de acordo com as nossas perspectivas. Nós já trabalhávamos. Mas já vem há algum tempo, então, né? E a gente já trabalhava isso, já tínhamos esse início de atitude sendo adotada. Houve um grave equívoco do governo do estado sob a condução do PSDB, que é o próprio governo que atualmente administra Campina Grande, que foi em relação a Acauã. O PMDB, enquanto administrador, construiu a barragem de Acauã. No primeiro inverno, Acauã sangrou. Nós conseguimos adquirir todas as tubulações. Marconi, meu querido secretário Rossandro Agra, vocês lembram muito bem, os amigos e amigas mais atentos campinenses hão de lembrar. E o governo do PSDB, que é o governo que atualmente administra Campina, em nível estadual dizia que a Acauã era o esgoto de Campina, quando a Acauã seria o complemento, a suplementação para o açude de Boqueirão. Ao invés de fazer a adutora, cujos tubos, toda a tubulação da adutora já havia previamente sido adquirida pelo governo do PMDB, simplesmente por birra, que muito acontece. Vejamos o caso aqui em Campina Grande. Por birra, o prefeito de Campina, atualmente candidato, e aí quem está em casa pode fazer a sua análise, abandonou o Plínio Lemos. Está lá. E fez ou anunciou como entrega um espaço no bairro da Liberdade, que é um terrenão, simplesmente com um quiosque. Se eu estiver dizendo algo diferente da realidade aos olhos dos campinenses, que eu peço desculpa aqui nesse exato instante. Então, naquela época, o PSDB já descumpria o que minimamente haveria de ser uma condução razoável, que era a entrega da barragem de Acauã com a sua tubulação. Isso foi um erro crasso. Poderíamos não ter. Você vai dizer, olha, veneziano, mas a Acauã tem hoje volume diminuído de 40 milhões. Sim, mas teria ou estaria sendo um complemento, um suplemento àquilo que nós estamos observando de menos de 9% de volume d'água em Boqueirão. Max. Deputado, Max, os pré-candidatos, aqueles que se apresentam como pré-candidatos a prefeito de Campina Grande pela primeira vez, eles dizem que o senhor e o atual prefeito Romero Rodrigues tiveram já a oportunidade de contribuir com a cidade de Campina Grande, que era a hora de outras pessoas, de novas gestões surgirem.
O senhor acha que o senhor já contribuiu, o que tinha de contribuir com Campina Grande? O que o senhor ainda tem ainda a contribuir com a cidade de Campina depois de ter administrado 8 anos a cidade? Eu penso, Max, que temos a contribuir. Nós não fizemos, e não foi a nossa pretensão, ao concluir 8 anos de efetivas iniciativas, foram mais de 3 mil obras, e ao contrário do atual prefeito, que anuncia 1.000 obras sem apresentá-las, ou, por exemplo, quando anuncia 250 ruas pavimentadas, basta que você observe um caso. Exemplificando aqui, vá pelo bairro das Malvinas, pela Avenida Floriano Peixoto, 200 metros antes do Hospital de Trauma, que você observará o que são ruas pavimentadas na ótica do prefeito. São trechos de 8 a 10 metros, não mais do que isso, são bicos de rua. O que é a administração atual? A administração atual é uma administração que usurpa obras de governos, seja ele municipal, no nosso caso, como foi a Agimiro de Figueiredo, deixada por nós, como é o caso do Complexo Aloysio Campos, iniciativa do governo da presidenta Dilma, faça-se justiça por iniciativa do ministro Aguinaldo Ribeiro, ou mesmo pelo Ministério Público do Trabalho em relação ao Seraste. Não sei se hoje foi hoje a inauguração. O prefeito falava sobre a inauguração de uma obra que nós já deixávamos, o Sereste, e poucos se lembram muito bem disso. Sereste foi inaugurado e entregue em utilização plena, o Centro de Referência e Saúde do Trabalhador. O Sereste é o Centro de Reabilitação, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho. E o prefeito pega carona em praticamente todas as ações, ou deixadas por nós, ou de execução do governo federal. Nós queremos continuar a fazer. Por exemplo, penso eu que fizemos muito por Campina. Quando eu fui às ruas em 2004 como candidato a prefeito, nós apresentamos um plano de ação e, venturosamente, além do plano de atuação apresentado, nós fomos muitas vezes adiante. O programa Vias Abertas pavimentou efetivamente ruas, mais de 630 ruas. Mas não eram bicos, não eram trechos. Eram verdadeiras avenidas, como a Avenida de América, Pedro da Costa Agra, Assis Chateaubriand e tantas quantas vocês assim... Aqui mesmo, no alto do Alto Branco, vocês observam exemplos. Então, nós fizemos a implantação do bilhete único. Nós implantamos o sistema integrado, o que o prefeito tem para a política de mobilidade. Sistema de transporte coletivo. Aumentar, como fez em menos de um ano, 3 vezes sucessivas, os valores das tarifas de transportes coletivos. Pergunte o que acha o aluno secundarista, Marconi, meu querido vereador, o aluno universitário, o pai ou a mãe que tem que bancar. O que significa isso? As creches que nós deixamos com recursos em caixa e em execução, vou citar uma entre 8 que nós deixamos, como é o caso da creche do bairro da Catingueira, obra com 92% de execução, recursos em caixa ainda não foi concluída. A UPA Porte 2, o prefeito chega e diz que não tem condições de colocá-la em funcionamento, mas ao mesmo tempo é o mesmo prefeito que tem 2 contas reprovadas na Secretaria de Saúde por força dos usos desmedidos, inaceitáveis ao bel prazer de contratação de pessoal. Então são essas contradições que nós queremos fazer esse debate. Eu não estou tirando aqui absolutamente o direito de quem quer que seja, não apenas aqueles que são postulantes apresentados pelos devidos e conhecidos partidos, mas como qualquer cidadão. Eu estou apenas me colocando mais uma vez para tentar recuperar essa autoestima, ou seja, reencontrarmos as esperanças que foram perdidas e que hoje encontram-se em quê? Numa administração, me perdoem se estiver equivocado, insossa, sem nenhuma inspiração e tão somente movida pelo ódio ou tão somente movida pelo desespero de atacar a minha pessoa. Uma administração que deixou as creches, hoje mais uma vez movimentação e mobilização dos servidores, em sã consciência o servidor público, seja da saúde, seja da educação, que fizer a sua análise, pode votar em qualquer um candidato. Agora, votar num candidato do PSDB, a mim parece um grave erro, porque acabou com o calendário do pagamento dentro do mês trabalhado, não implantou os planos de carreira e remuneração, não respeitou, porque nós tínhamos os planos de carreira e remuneração, como é o caso da Mas saúde. As greves aconteciam no seu governo também, né? Sim, querido, mas as greves que aconteceram primeiro, nós sempre democratizamos o acesso. Hoje o prefeito sequer, Edson e Max, recebe os sindicalistas. Nós recebemos 22 vezes. As 6 ou 7 vezes, durante 8 anos que nós tivemos mobilizações paredistas, não deixamos de receber em nenhuma oportunidade. E fomos nós que implantamos o calendário com pagamento dentro do mês trabalhado. Todas as categorias, sem exceções, Edson, sem exceções, receberam seu plano de cargos, carreira e remuneração. Na área de saúde, o primeiro
plano de cargos foi feito por nós no ano de 2012. Hoje, se você procurar e saber, e eu recebi agora, meu querido e minha querida amiga ouvinte, uma mensagem dizendo: o mês de maio ainda não foi pago para os prestadores da área de saúde. Isso é abominável, isso é inaceitável. Então a minha condição de candidato a prefeito, depois de ter honrosamente cumprido e realizado um sonho, é o de poder trazer de volta ações e iniciativas. Nós vimos aí o prefeito, de forma incompetente, perdeu os recursos da Feira Central, perdeu os recursos do VLT, perdeu os recursos porque revogou a proposta de parceria público-privada para a construção do centro administrativo. Será que nós não vamos falar sobre isso? Será que nós não temos a obrigação de nos indignarmos em relação a isso? Está ali o canal de Santa Rosa parado com emenda do então senador Vital do Rego Filho. Está lá o canal da Ramadinha paralisado com recursos. Não tem obras realizadas não por esse prefeito? Presente. Não, eu que devo apresentar. Não, mas como vocês estão no embate político... Eu estou querendo que seja apresentada uma iniciativa. Não houve nada de obra? Nada. Eu estou dizendo uma a uma. O prefeito apresenta o quê? Academias populares. Nós entregamos 10 academias. Os espaços dos bairros, nas praças, aqueles terrenos que foram transformados em área de lazer, inclusive de saúde. Me perdoe, também Edson. não, sei que é um. Não, me perdoe, Edson. Eu penso que se eu, por exemplo, pessoalmente, me detivesse a todos os dias fazer alusões midiáticas sobre os espaços que nós urbanizamos N espaços. Nós fizemos pavimentações urbanísticas desde a entrada de Campina, sem termos os valores abusivos que são praticados hoje com a taxa de emulação que você paga, que Max paga, que eu pago, que quem está em casa paga, e nós o fizemos. O senhor não considera o Aloysio Campos uma obra de Romero, não? Claro que não tem uma palavra, não tem uma letra, não é obra do governo federal. Ele se locupleta. Eu estou aqui para dizer, eu não tenho problema nenhum, porque reconhecer qualquer ação administrativa de quem quer que seja é grandeza. Qual é a obra que tenha o registro da administração municipal? Me diga que eu terei a hombridade de poder reconhecer. O complexo Aloysio Campos, quando o prefeito fala sobre as 4.100 obras, são 4.100 casas, são iniciativas do governo federal. O prefeito Romero Rodrigues, por não ter obras a apresentar, você vai para o Parque do Povo, que é um palanque político eleitoral. O que você está achando do Parque do Povo, da estrutura? Não, eu penso que foi um equívoco. Ou seja, para dizer que fez alguma coisa em termos de mudança do que nós fizéramos, transformou o Parque do Povo, trazendo a estrutura que era do palco da parte inferior para a parte superior. Pergunte aos comerciantes, pergunte a quem tinha a oportunidade de movimentar-se, de transitar entre os grandes pavilhões. É só perguntar, não sou eu que estou dizendo. Pergunte e você verificará. Hoje, você perdeu no São João de Campina Grande a descentralização dos nossos bairros. Nós tínhamos o São João descentralizado. Nós tínhamos o São João fortíssimo no distrito de São José da Mata e no distrito de Galante. Quando você passa na entrada de Galante... No distrito de Galante não está forte ainda, não? Não, absolutamente. Caiu e, lamentavelmente, caiu para o nosso desencanto. Você na entrada, vindo pela BR-230, quem não conhece Galante, quem não sabe aonde é a entrada de Galante, não vai identificar que à sua esquerda, de quem vem para Campina, ou à sua direita, de quem sai de Campina, é o distrito de Galante. Tem uma bandeirinha para fazer um chá. Ou tem? Não tem sequer ornamentação. Então nós perdemos a descentralização. Quando você passa pelo Açude Velho, você tem uma ornamentação natalina. Você não tem uma ornamentação junina. Não sou eu que estou falando, sou eu que ouvi. E nesse mês de junho eu passei boa parte aqui em Campina Grande, indo a todas as partes. Fui ao Parque do Povo pelo menos 5 vezes, fui ao Campestre, fui à Vila Forró, fui a todos os ambientes, conversei e ouvi a todos os segmentos. Esse novo layout do Parque do Povo está errado em ter transferido o palco para a parte de cima? É uma opinião que eu tenho. É claro que nós ouviremos. Antes você tinha pavilhões... O senhor pretende inverter novamente? É uma proposta. Nada que eu farei sem que ouçamos aos cidadãos. Eu penso, pelo que ouço, é que quando você transferiu os pavilhões, né, grande parte das barracas para a parte inferior, você afunilou, apertou tanto que para você se locomover em dias onde há uma aglomeração maior, é uma dificuldade tremenda.
É isso que eu ouço, é esse o sentimento, é a impressão que eu tenho. Tem dias em que você tem na parte superior, em dias onde os shows eles não são mais atraentes, onde não há shows, aquilo é um breu na parte superior. Para quem vem de fora fica com uma péssima impressão. Então, quando nós urbanizamos o Parque do Povo, quando nós, primeiro, fizemos a pavimentação em piso industrial, investimos no saneamento e na drenagem, foram mais de 4,5 milhões, nos novos toaletes, porque havia uma dificuldade tremenda, principalmente para as senhoras. Reconstruímos a pirâmide do Parque do Povo, nós deixamos uma estrutura profissionalizada e vimos muito em termos de perdas em relação a essa estrutura. Então, Max, o que eu te falo é que todos têm um direito à disputa. Ou seja, a oportunidade que eu tive de fazer durante 8 anos, se algumas ou muitas das pessoas, ainda bem, chamam-me para que nós estejamos mais uma vez nessa disputa, é porque sentem falta daquilo que nós realizamos. Veneziano, eu vou fazer uma pergunta a você, que eu acho que muita gente gostaria de saber, esclarecer essa situação. No final do seu último governo, isso é uma coisa que é falado em todas as entrevistas, pelo menos eu já ouvi em algumas, eu queria que você falasse de forma objetiva e clara nessa nossa entrevista de hoje. No final do seu último governo, há uma reclamação muito grande sobre o abandono da cidade com relação a lixo, que não houve coleta de lixo no final, nos últimos meses do seu segundo mandato. Eu gostaria que você explicasse à população, mas eu queria que você explicasse de forma objetiva se houve essa situação. Não houve. O que houve foi um superdimensionamento. Eu já não era prefeito, se não de direito. Então é muito claro. Quando você não era prefeito? Não, de direito eu era. Mas de fato, perder a condição, porque a partir do mês de novembro, final do segundo turno, quando nós não conseguimos fazer a nossa sucessora, obviamente, aqueles que queriam estar próximos ao novo governo, eles utilizavam dos microfones que tinham, utilizavam dos veículos, passavam o famoso cheque em branco para o novo governante que estava próximo a assumir. Isso é óbvio, isso é histórico. É lamentável que essa prática seja corriqueira. Ou seja, Veneziano já tem a data para sair. E a candidata a prefeita de Veneziano, em que pese ter saído do 0 e ido a 42% em segundo turno, não foi eleita. Então Veneziano tem 60 dias. Nós temos é que nos virar agora e bater nas costas do novo cidadão, do novo governante, do homem da caneta. E esse homem da caneta precisava ser paparicado, precisava ser mimado. Mas não houve a coleta? Não, houve sim. A coleta? Não, o que houve... As ruas ficaram... Não, inclusive teve registro seu mesmo na mídia, o senhor falando que os opositores jogavam lixo nas ruas, o senhor registrou? O que houve... Aí onde você está dizendo, como jornalista, você está dizendo o que houve. Eu estou dizendo o que foi expresso na mídia na época, né? Expresso na mídia. E qual era a mídia de então nos últimos 2 meses? Era a mídia que ia para 6 focos de pontos de lixo, que nós dizíamos e apontávamos, como apontamos hoje, para fazer o quê? Para dar dimensão muito maior do que um problema. Durante esses 3 anos e meio, Edson, a não ser que você esteja com a memória, e você é um cidadão de memória muito aguçada, nesses 3 anos e 6 meses, já houve 6 paralisações por parte dos prestadores aqui de serviços de limpeza pública. Eu tenho todas as gravações e tenho todos os registros quando os lixos, os resíduos sólidos não foram recolhidos nesses 3 anos e 6 meses de administração atual. Agora, em novembro e em dezembro de 2012, depois de termos tido um período de 3 anos e 10 meses, só no período em que eu estava na antevéspera de deixar a prefeitura, isso foi motivo de exploração político-administrativa. Mas não lembram que fomos nós que resolvemos o problema do lixão? Quem é que lembra disso? Durante 20 anos, Marcônio, querido amigo, candidato... Levando ali para a Puxinanã, você disse? Não, exatamente. Ou seja, levando para a Puxinanã, não. Levando através de uma parceria que foi celebrada com acompanhamento do IBAMA, com acompanhamento de todas as instituições que têm a competência alusiva às questões ambientais, ou seja, a parceria que foi feita com o município de Puxinanã não só foi de Campina Grande, foi de outros municípios também. Nós tínhamos o lixão, que era algo degradante para Campina Grande. O lixo já chegava à BR na saída para São José da Mata. E depois de 20 anos, quem resolveu esse problema foi a nossa gestão. E poucos se lembram
sobre esse fato. Poucos se lembram sobre o fato, só para concluir, e é uma sobre o fato, só para concluir, e é uma deixa, de que nós não tínhamos aqui em Campina Grande um equipamento que garantisse a cada um de nós que somos consumidores de carne, seja carne bovina, seja de caprino, de ovino. Nós fizemos uma parceria público-privada para que nós tivéssemos um matadouro, Marconi, aonde o acompanhamento fosse feito e a carne que fosse comercializada nas nossas feiras, nos nossos mercados, garantisse ao consumidor a certeza da sua procedência. E isso acabou com essa administração. É importante que nós relembremos